Então vamos lá, pessoal. Essa foto aqui é uma foto de um treinamento que eu dei lá em Fortaleza, na Clínica Sim. E a base desses treinamentos que a gente está disponibilizando agora online, eles são treinamentos que nós ministramos, né, em vários lugares aí do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de estar transformando o nosso conhecimento em aulas, em treinamentos, tanto de vendas como de outras especialidades, gestão. Basicamente, a maioria desses treinamentos foi na área de vendas, tá? Então, nos últimos 3 anos, eu tenho trabalhado bastante com essa área de vendas e isso tem me trazido uma série de insights, né? Uma série de sacadas, porque a gente está trabalhando com pessoas, está trabalhando com profissionais do Brasil inteiro, né? Então, eu sou dentista, eu sou especialista em mestre, né, em odontologia pela USP, sou também administrador de empresas, fiz pós-graduação em administração de empresas, já tive empresas que já foram vendidas aí por uma boa quantia no mercado brasileiro. Acabei me transformando em consultor e hoje eu faço palestras, né, e faço mentoria também com profissionais de saúde. Então, basicamente, o nosso foco aqui é trazer para vocês o que a gente pode estar fazendo hoje com o que nós temos em mãos para melhorar a captação do nosso paciente. Então, a nossa promessa hoje aqui é deixar que você chegue até o final e que você consiga captar pacientes mais lucrativos, né? Porque o que está acontecendo atualmente é que, devido até mesmo à Covid, e antes disso a gente tem notado, as pessoas estão fazendo uma série de coisas e estão captando pacientes e a qualidade desses pacientes não está sendo muito boa. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece algum profissional que está naquele ciclo do hamster, que fica correndo, 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 correndo e não sai do lugar, né? E esse profissional, ele acaba tá sempre patinando, isso soa familiar para você? Você conhece alguém assim? Alguém, às vezes, muito próximo de você? Esses profissionais, o que eu tenho percebido, né, a gente tem feito mentoria com vários profissionais de saúde do Brasil inteiro, e o que eu tenho percebido é que esses profissionais, eles estão fazendo vários cursos, eles compram muitos cursos, principalmente nessa fase de cursos online que a gente teve aí devido à pandemia, e eles acabaram não colocando, eles pegam tanto conhecimento e acabam não colocando isso em prática, né? Então eles acabam não colocando nem 50%, ou seja, eles têm uma overload de informação. Eles têm um volume tão grande de informação e eles acabam patinando, porque eles não colocam isso em prática. E aí eles investem em anúncios no Instagram, no Facebook, às vezes no Google Ads, né, o famoso AdWords lá, que gera links patrocinados e tal, mas eles não geram resultados. E quando a gente fala de resultado, pessoal, é dinheiro, tá? Não adianta você ter um Instagram que você investe, sei lá, R$ 1.000 por mês e você não tem resultado financeiro. Você tem curtida, você tem seguidores, você tem comentários, e isso não se traduz em resultado financeiro, tá? Então, investimento em marketing, ele deve trazer diretamente resultado financeiro para o teu consultório. Como mensurar isso? A gente vai estar trabalhando isso até o final, tá? Então, o que acontece? As pessoas hoje estão com um monte de ferramentas que estão sendo usadas, um monte de mídias sociais, e essas mídias, elas acabam, de certa forma, gerando uma panaceia, né? As pessoas acham que por ter curtidas ou por ter muitos seguidores, elas acabam achando que são populares, tá? Você pode até ser popular, mas se isso não te trouxer resultado,
não vai ser lucrativo, né, para o seu negócio. Então é importante hoje, o que a gente quer falar com vocês hoje aqui, é como realmente transformar, como trazer não seguidores para o teu Instagram ou Facebook, ou o site, né? A gente vai falar um pouco sobre todas essas mídias, mas saber como esses seguidores podem ser monetizados, como que você pode transformar esses seguidores, tá, em seguidores lucrativos, em seguidores que realmente tragam algum tipo de benefício financeiro para você, tá bom? Então, até o final desse treinamento, a gente vai falar sobre 5 tópicos super importantes. Esses tópicos eu elenquei exatamente no decorrer desses últimos 5 anos de mentoria. Basicamente, nos últimos 2 anos de mentoria em vendas, né? Quando a gente chega em algum consultório ou quando a gente faz agora a mentoria online, e eu faço um pré-diagnóstico desses profissionais, o que a gente percebe é que as pessoas estão perdidas, né? As pessoas estão jogando dinheiro fora e acabam investindo, achando que estão investindo, mas na verdade elas estão gastando. Então existe uma diferença muito grande, né, entre investir e gastar. Então a gente vai falar sobre isso também aqui nesse treinamento. Então, o primeiro segredo que eu queria falar para você é sobre o mindset, tá? Eu não sei se você sabe o que é mindset. O mindset, o Napoleão Hill, lá em 1900, né, ele escreveu Os Segredos da Mente Milionária, e ele já falava, se você pensa que você é um derrotado, você será um derrotado, né? Então a sua mente, ela basicamente, ela vai comandar toda a sua vida, e o seu consultório não fica fora disso, né? Mas o que é mindset, né? Então, mindset é a nossa mentalidade, ou o setup, né? Como que a gente seta a nossa mente, em uma tradução literal seria a configuração da sua mente. Ou seja, é a forma como você organiza seus pensamentos e como decide encarar cada uma das situações que ocorrem em sua vida. A maneira como você encara, né, cada situação na sua vida, cada coisa que acontece, cada estresse que você tem ou cada felicidade que você consegue é que vai determinar, né, como a sua vida vai ser e principalmente como essa situação te afeta e como você decide agir, né, após você analisar essa situação. Então, isso pode determinar o seu sucesso ou a sua falha. Esse livro é muito bom, tá? Eu tenho esse livro no meu Kindle, eu sempre que eu tenho uma oportunidade, eu releio, eu já li 2 vezes. É o livro Mindset, da professora Carol Dweck. Ela fala, eu já fiz algumas lives falando sobre esse livro, ele é muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler, leia, né? E ela fala basicamente que nesses últimos 20 anos que ela está estudando mindset, né? A opinião que você adota a respeito de si afeta profundamente, né, a maneira pelo qual você leva a sua vida. Essa opinião, ela pode decidir se você vai se tornar uma pessoa que deseja ser e se realizará aquilo que é importante para você. Ou seja, quando você acorda, o seu dia vai depender da sua atitude, né? Você precisa ter uma atitude que leve você para frente. Se você já acorda pensando, nossa, esse dia, nossa, de novo vou ter que atender aqueles pacientes, de novo vou ter que enfrentar aquela secretária, de novo, isso começa a pesar, né? E a sua mente, a sua mentalidade começa a ficar cansada antes de você sair da cama, tá? Então, ou seja, basicamente, né, você se torna o que você realmente acredita que você irá se tornar. Segundo a Carol, ela diz que existem 2 tipos de mindset, tá? O mindset fixo e o mindset de crescimento. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Fica comigo até o final, a gente vai ter um bônus aí para quem continuar com a gente até o final. Eu vou mandar quase um e-book que eu fiz a respeito disso para você, tá bom? Então, fica até o final e a gente vai ter um PDF explicando tudo, tá bom? Marcos, mas o que isso tem a ver com o meu consultório? Se eu acordo com a cabeça boa ou se eu acordo com a cabeça ruim?
basicamente tudo, né? Quando você chega no seu consultório, a sua atitude no seu consultório, naquele primeiro momento, quando você cumprimenta a sua secretária, quando você fala com o porteiro, quando você fala com o manobrista do teu prédio, isso vai começar a desencadear uma série de sentimentos, né? Os seus pensamentos. O Tony Robbins já falava isso. Eu fui num treinamento do Tony Robbins em Nova York. Ele batia muito nessa tecla que os nossos pensamentos eles direcionam, né? Os nossos sentimentos. O que você pensa, você vai gerar sentimentos. Esses sentimentos eles vão gerar ações. E essas ações é que geram os resultados. Então, basicamente, o seu pensamento é responsável diretamente pelos seus resultados. Anota isso, né? Eu sempre falo para os meus clientes de coaching, anota e cria um mantra. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado, tá? Então, se você tiver pensamentos ruins, se você tiver pensamentos com um nível muito baixo, o seu nível, né, o seu dia ali vai ficar muito baixo também. Então, é importante que você comece o dia pensando bem. Aquelas coisas da autoajuda, né, eles têm algumas coisas que, né, você não adianta eu sempre falo, né, nos meus treinamentos, não adianta você acordar de manhã e ir até o espelho e falar assim, eu quero ser milionário, eu quero ser milionário, eu quero ser milionário, repetir 1000 vezes isso, voltar para a cama e dormir. Ou seja, você tem um pensamento muito bom, isso gerou um sentimento, só que assim, se você não agir, você não vai conseguir realmente ter resultado, tá? Então, o que vai gerar o resultado é você pegar bons pensamentos que vão gerar bons sentimentos, que gerem ações que te levem a algum lugar, né, a algum resultado. Então, pensa nesse mindset aí como uma mola impulsionadora, né? Então, se você tiver com o teu mindset errado, isso vai realmente atravancar você ou vai, pelo menos, impedir você de ir adiante, tá bom? E o que então fazer para ter resultados melhores? Comece hoje, né? Não deixa para segunda-feira, não deixa para amanhã. Vamos começar hoje a mudar esse seu padrão de pensamento. Ou seja, o seu modelo mental, o seu mindset, a sua percepção sobre o mundo que o rodeia, o principal responsável por ter fracasso ou sucesso, pois a sua mente é a responsável direta pelo seu sucesso e pelo sucesso do seu consultório, tá? Então, se você está tendo resultados baixos, se você está tendo resultados ruins, não atribua. Uma das coisas que a gente trabalha muito nos processos de coaching, que eu também trabalho, é assim: assuma a responsabilidade, traga a responsabilidade para você. Não culpe a sua secretária, não culpe o anúncio do Instagram, a agência que você contratou. Traz a responsabilidade para você. Se você contratou uma agência, a gente vai falar um pouco sobre isso lá um pouco mais adiante. Se você contrata uma agência e não está tendo resultado, talvez a culpa é sua. Você eventualmente contratou a agência errada ou você fez um briefing errado, né? Então, a gente vai trabalhar com isso também, tá? Então, começa hoje. Então, a primeira grande sacada, né, o primeiro grande segredo que eu queria trazer para vocês hoje aqui é um pouco de coaching, tá? Muda o teu pensamento e o teu pensamento vai fazer com que você comece a mudar, tá? Anota isso, pensa um pouquinho, o que você tem feito, né, que não está te trazendo resultado? Por que os seus resultados não estão tão satisfatórios como você gostaria, tá? Então, pega isso para você e traz para o seu dia. Pega a sua semana, a semana passada. Quais foram os seus resultados na semana passada? E aí eu não estou falando de resultados só financeiros, tá, pessoal? Aqui a gente entra um pouco no coaching. O que você quis fazer e que você procrastinou, né? O que você falou assim, olha, quando chegar no final dessa semana eu vou ter feito isso, isso, isso. O que você não fez? Né? Você não começou a caminhar, você não começou uma dieta. O primeiro dia do ano, né, o dia 1º de janeiro, é sempre o primeiro dia da dieta. Né? Esse ano eu começo. E aí chega no dia 31, a gente começa de novo, porque a gente não levou isso a lugar nenhum. Então, o que você está fazendo? Por que os seus resultados, anota os seus resultados em alguns segmentos da sua vida e vê quais são e por que eles estão acontecendo.
E aí você vai voltando, a gente tem algumas ferramentas de coach que a gente trabalha com isso, a gente vai voltando e a gente começa a perceber o quanto isso pode estar, isso está relacionado diretamente às nossas atitudes, ok? Então, sai desse ciclo do hard, né? O hard, a hiena, ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo. Se você já acha que a coisa não vai dar certo, você já começa com o pensamento errado, né? Você já começa achando que não vai dar certo, então até qualquer tropeçozinho que você tiver, qualquer pedrinha que tiver no seu caminho, um cisco que tiver no seu caminho, com certeza vai cancelar os seus planos, você vai mudar os seus planos exatamente por causa disso. Tá? Então, muda essa mentalidade. Então, esse é o primeiro segredo. Anota aí, o primeiro segredo, eu preciso mudar a minha mentalidade. Segundo segredo, posicionamento. Tá? Quando você começa a entender o quanto você é fundamental dentro do processo, né? O quanto você é importante dentro do processo do seu consultório, da sua carreira, da sua vida, isso com certeza vai começar a te trazer uma mentalidade diferente e aí você começa a ter que trabalhar algumas coisas externas, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que estão com a gente aqui que não se formaram ainda, né? Que ainda não têm consultório. E as pessoas que têm consultório vão pegar esses segredos, vão falar assim, olha, eu estou realmente pecando nisso e pecando nisso. E quem não tem consultório pode aplicar isso na sua vida, né? E aí você começa, quando você começar o seu consultório, você já vai começar de uma forma muito mais correta, né? Você vai tender a errar menos, né? Então, nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, entender tudo isso, entender esses 5 segredos, né? Esses cinco passos aí que eu estou trazendo para vocês hoje. Gente, isso aqui é o básico, tá? Isso aqui é o básico. Então, o que é posicionamento? Posicionamento é uma técnica de marketing, vamos dizer assim, que surgiu lá em 1976 pelo Al Ries. Eu tenho até alguns livros dele aqui. E o posicionamento, ele fala que você não adianta você ter uma marca, não adianta você ter um Instagram bombando, você não adianta ter um Facebook bombando se você não estiver posicionado da forma correta, tá? Mas o posicionamento, ele vai te trazer uma um lugar na mente do seu paciente que, às vezes, você não precisa nem fazer publicidade, porque você, na verdade, você já está posicionado. O que é posicionar, né? O Al Ries aí fala com Jack Troth, né? Nesse livro excelente, tá? Quem tiver a oportunidade de ler posicionamento, a gente já está no nosso segundo livro aí, tá? A gente falou lá da Carol, do Mindset, e esse posicionamento, tá? Segundo eles, né, segundo os autores, esse livro, a primeira edição dele saiu em 1976, tá? E veio a partir de uma pesquisa que eles fizeram com grandes marcas e eles descobriram que, na verdade, o posicionamento é uma batalha na mente, né? Quando você consegue uma brecha ali na cabeça do seu paciente, na mente do seu paciente, você consegue criar uma janelinha ali dentro, você consegue ocupar um lugar, né? Isso vai te trazer frutos a médio e longo prazo, tá? Os profissionais que estão com a gente tem profissionais aqui de 39 anos, como eu já falei, e tem profissionais que se formaram no ano passado, né? E nós temos profissionais de 10, de 15, eu vi alguns profissionais, nós fizemos aquele questionário com vocês, eu vi alguns profissionais com 17 anos, 18 anos, 25 anos. Então, esse seu posicionamento é o que vai trazer. No outro dia eu estava fazendo uma live e entrou uma paciente minha que eu atendi quando eu tinha um consultório, eu tinha 1 ano de formado, eu tenho 26 anos, e aí ela veio conversar comigo, ela me descobriu lá, e aí ela veio falar, nossa, eu sinto saudade quando você era dentista, isso, fez alguns elogios e tal. Então, assim, eu criei uma brecha na mente desse paciente e criei um posicionamento com ela como sendo um bom dentista. Então,
esse posicionamento é algo que ninguém consegue tirar. Ela falou, inclusive, que ela já está sendo atendida por outros dentistas, porque eu parei de clinicar faz pelo menos uns 18 anos, mas ela falou que ainda se lembra de mim. Ou seja, eu criei um posicionamento, eu criei eu finquei, né? O posicionamento dizem isso, você está fincando uma bandeira ali na mente do seu paciente, tá? Então é algo que você faz com o seu produto, ou seu serviço, ou a sua marca, né? Não é algo assim, mas é uma mudança que você conquista na mente do seu consumidor, tá? Então as pessoas acabam confundindo você até com o seu negócio, né? Por exemplo, quantas vezes você não foi já no supermercado e comprou um Bombril da Solan? Ou seja, o Bombril, ele já criou o nome dele ali e ele ganhou o posicionamento como palha de aço. Então hoje você compra um Bombrilzinho da Solan, né? Você pede uma Braminha da Antártica, né? Então são as marcas que se consolidam na cabeça do consumidor, no caso do nosso paciente, tá? Então, essa forma de comunicação, portanto, é algo subjetivo. Não adianta você ficar fazendo propaganda, falando que você é isso, que você é aquilo. Na verdade, você precisa conquistar um lugar cativo na mente, né, e no coração dos seus consumidores, ou dos seus clientes, ou dos seus pacientes. Ou seja, você precisa ocupar um espacinho. Você tem que ter uma janelinha na cabeça dele, você tem que ter uma gavetinha. Eu digo nos meus cursos que a gente tem que ter uma gavetinha e, se possível, um armário que você tire a chave e leve com você. Ou seja, ninguém mais vai ocupar, né, aquele espacinho ali. Você tem um armário, você entra na mente do seu consumidor, né, dentro de um nicho. Por exemplo, você está num nicho de dermatologia, né? Eu estou atendendo alguns clientes de dermatologia, de odontologia, de fisioterapia, e aí você faz algum tipo de tratamento, né, que você é tão diferenciado no seu atendimento, no seu tratamento, no seu resultado, a pessoa fica tão encantada com o seu atendimento. E assim, quando eu falo atendimento, pessoal, muitos colegas, né, que eu atendo, as pessoas falam, mas eu sou muito bom tecnicamente. Eu sou isso, eu tenho esse título, eu tenho... Infelizmente, ser bom tecnicamente hoje não está mais funcionando. Você tem que se diferenciar. Ser bom tecnicamente é excelente, né? Nós, como profissionais de saúde, com certeza temos. Isso é nossa obrigação. Eu digo hoje para os meus alunos de faculdade, inclusive, que é uma obrigação você ser bom. Porque você se propôs aquilo, né? Quando você se propôs a ser dentista, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, você quis fazer aquilo, né? Então, você tem que ser muito bom, você tem que estudar, você tem que se atualizar. Quem entrou numa profissão de saúde achando que terminou a faculdade e é só ganhar dinheiro, esquece. Hoje você tem que estar sempre se atualizando. Novas tecnologias surgem a todo momento. E se você não estiver posicionado como alguém que sabe das coisas, com essa gavetinha lá na mente, né, do seu consumidor, do seu cliente, transformando você em uma bandeirinha que está fincada ali, que você entrou e que você consegue tirar a chave, com certeza você vai perder muito. Então, basicamente, quando nós trabalhamos nas consultorias, nós trabalhamos na parte de marketing. Às vezes chegamos no consultório, não tem uma marca, a gente cria a marca. Então, depois que você cria essa marca, começa-se um processo de comunicação, né? A gente vai levar essa marca... Deixa eu tomar água aqui, pessoal. Levar essa marca para o seu consumidor. Como você vai mostrar a sua marca? Marcos, é importante que eu tenha uma marca como profissional de saúde? Eu recomendo fortemente, nem que a sua marca seja o seu nome, tá? Mas que você invista no seu nome. Muitos profissionais de saúde, até pouco tempo atrás, usavam o nome e isso não está errado, tá?
uma marca é um símbolo, né, um logotipo, alguma coisa assim, ela é algo que é mais fácil de ser lembrado, tá? Imagina se eu tenho um consultório com meu nome, Dr. Marcos Antônio de Souza Rocha, né? Ou mesmo Dr. Marcos Rocha. Hoje, por exemplo, trazendo para a minha empresa é o meu nome, Professor Marcos Rocha Consultoria e Coaching, mas assim, eu estou atrelando o meu nome ao tratamento, né, que eu dou, no caso, a minha consultoria, o meu coaching, a minha mentoria. Então, é importante você ter algum tipo de evidenciação visual, tá? Quanto mais nós somos muito visuais, né? Nós somos bastante visuais. A nossa sociedade hoje, por que o Instagram é uma mídia que cresce tão aceleradamente? Justamente porque ela é uma mídia que traz uma influência visual. As pessoas são muito visuais. Então, se você consegue trazer uma marca que seja agradável aos olhos e que realmente esteja condizente, né, com o seu posicionamento, com o posicionamento que você se propôs, com certeza isso vai facilitar. Então, como se faz isso, né? Como que uma agência, eu tenho uma agência que trabalha comigo em parceria quando a gente vai fazer uma marca, você pega as suas características, cria-se algum tipo de campanha publicitária, leva isso para o público-alvo, né? Aquele que é determinado produto ou serviço, e aí você divulga, e aí você acaba trazendo, se posicionando, né, num primeiro momento, mostrando o que você faz, né, para essas pessoas. Mas qual o problema hoje, né? O problema que nós temos detectado, o problema que nós temos mudado nas nossas mentorias, nas nossas consultorias. As pessoas estão com uma overdose de comunicação, tá? Existe muita comunicação. Todo mundo está ficando muito saturado. Por exemplo, nós tivemos no começo da pandemia, né, da quarentena, nós tivemos um excesso, um overload de lives, né? Então todo mundo fazia live, foi uma explosão. Teve alguns dias até que o Instagram caía porque era muita live. Então, quando você satura qualquer tipo de mercado, você acaba perdendo na comunicação, porque aquilo ali, quando você fala uma coisa muitas vezes, né? Isso acontece com você no seu dia a dia. Por exemplo, quando você faz o mesmo caminho para o seu consultório todos os dias, tem coisas que você nem percebe mais. Por quê? Porque ela já está na tua rotina. Então, uma das coisas que a gente vai falar em um determinado momento aqui é o mindset, como você quebra isso, tá? Então, fica esperto aí. Anota esse próximo passo que eu vou falar, porque isso é muito importante na comunicação. E muita gente está errando. Tem muita gente fazendo coisa no Instagram. Gente, não vai dar resultado, vocês vão gastar dinheiro à toa. Então fica comigo que eu vou dar uns toques para vocês como a sua mensagem vai ser sintonizada, né? Você tem que fazer uma mensagem em sintonia com o seu cliente ou com o seu futuro cliente, porque senão você vai ser só mais um na multidão ali. E quando você é só mais um na multidão, você não é notado. E se você não é notado, você acaba não atraindo paciente. Ou você atrai pacientes que, quando chegam no seu consultório, você oferece um tratamento de R$ 10.000, por exemplo. Eu tenho um dermatologista que a gente está fazendo mentoria e que ele estava oferecendo um tratamento de R$ 15.000, a pessoa queria comprar o tratamento de 1.200, tá? Então a gente fez um trabalho, modificou. Por quê? Porque ele estava atraindo o paciente errado. Não é que o paciente exista paciente errado, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. O público dele estava segmentado de forma equivocada. A gente vai falar isso em um dos segredos. Então, se você segmenta o seu público, a sua mensagem para um público errado, o que você vai ter é um resultado abaixo do que você espera. Então, se você está querendo vender tratamentos, por exemplo, um dentista vender um tratamento de R$ 30.000, né, como nós temos um protocolo, por exemplo, de implantes, e você está atraindo pessoas que têm uma faixa de renda que não consigam pagar esse tipo de tratamento, você está gastando dinheiro com publicidade, você está gastando seu tempo, você está gastando uma série de recursos que são importantes, jogando seu dinheiro fora, jogando seu tempo fora, e você não está tendo retorno. Ah, Marcos, mas eu estou vendendo. Eu não vendo de 30.000, mas eu vendo de 1.000. Ok,
tá? Então, a gente vai estar trabalhando isso. Como melhorar exatamente esse treinamento, a intenção desse treinamento é como melhorar a sua lucratividade, como você atrair pacientes que te tragam mais lucro, ok? Então, vamos lá. Mas como fazer com que eles prestem, né, atenção à sua mensagem com esse overload que a gente está tendo, com essa condição que nós, principalmente agora nesses tempos aí de Covid, né, e pós-Covid, que tudo online agora se tornou muito, muito grande, né? Você precisa criar uma mensagem que fuja do que está todo mundo falando. Como? Ok, a gente vai estar conversando sobre isso. Você precisa, na verdade, encontrar uma brecha, tá? Na comunicação dos seus concorrentes. O que seu concorrente está falando? Seu concorrente está falando sobre clareamento dental? Todo mundo fala a mesma coisa, tá? Sobre tratamento de fisioterapia, sobre pilates, sobre treinamento de personal trainer. A gente tem alguns personal trainers aqui. Gente, está todo mundo falando a mesma coisa. Você tem que mudar, tá, a forma da sua mensagem. Eu tenho feito alguns treinamentos de copyright, tá, para você mudar a sua abordagem. Como você muda a sua abordagem? Ou seja, eu tenho trazido para os meus clientes mensagens, né, subliminares que você consegue incutir na cabeça do seu paciente. No caso, os meus mentorados têm mudado a comunicação deles e, assim, tem feito muita diferença, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas, assim, você precisa encontrar uma brecha na comunicação dos seus concorrentes. Marcos, eu não consigo... Cara, a gente vai falar sobre isso, mas você precisa escrever isso. Escreve aí no seu caderninho. Eu preciso saber o que meu concorrente está fazendo e o que ele não está falando, né? Porque todo mundo, eventualmente, o serviço de clareamento é um serviço de todo mundo igual. Agora todo mundo faz Invisalign, todo mundo na dermatologia tem uma série de serviços lá que a gente estava trabalhando, que as pessoas oferecem o mesmo serviço. Pilates, todo mundo. Mas como que eu vou falar isso? Como que eu vou me comunicar com o meu público falando de forma diferente? Então, a gente chega, então, ao nosso segundo segredo. Eu vou tomar mais um gole d'água. Cria um posicionamento único. Se você não tiver um posicionamento único, o que você vai atrair é o que está todo mundo atraindo. Ou seja, como que eu faço isso, Marcos? Essa é a maior pergunta, né, dos meus mentorados. Quando a gente trabalha na mentoria, a gente trabalha em 3 ou 4 sessões, né, reuniões online. E aí, Marcos, mas como eu faço isso? Bem, quando você juntar tudo que a gente falar aqui, quando chegar no final, você vai entender como, né, juntando basicamente esses 5 segredos que a gente vai conversar com você aqui hoje. Hoje, depois dessa aula, quando você terminar essa aula, você vai para o teu editor de texto lá, você já vai começar a mudar, você vai começar a mudar o teu Instagram. Você, olha, fica comigo, você vai realmente gostar. Então, qual o terceiro segredo? A gente falou do primeiro segredo, tá? Se vocês lembram, vamos lá, vão voltando nas anotações. Vou fazer prova aqui, tá? Primeiro segredo, mindset. Você tem que acreditar que você pode, né? Quando você acredita que você pode, você pode. Simples assim, não tem mágica. Não sou eu que sou coach, é você. Acredite em você. Acredite que você pode fazer. Ah, Marcos, como? Como a gente vai ver, mas você pode, tá? Então, o primeiro segredo é o mindset. O segundo segredo é o posicionamento. Com o seu mindset, você vai criar o seu posicionamento, você vai começar a mudar a sua comunicação. Posicionamento, pessoal, é comunicação, tá? Posicionamento é comunicação. Guarda isso, cria um mantra, outro mantra. Posicionamento é comunicação, posicionamento é comunicação. Todo dia que você acordar, vai lá no banheiro e fala isso. Posicionamento é comunicação, posicionamento é comunicação. Eu preciso me comunicar de forma diferenciada, mas cuidado com a sua diferenciação também, tá? Eu tenho pego alguns clientes de mentoria que está se diferenciando demais, sabe? Que você acaba se tornando alvo de uma percepção negativa do seu cliente. Dentro da saúde, nós, como profissionais de saúde, nós temos limites, tá? Nós temos alguns limites que... eu tenho visto alguns gurus, né, da internet que prometem algumas coisas aí que
eu sinceramente, eu não acredito e realmente já tive clientes que compraram esse tipo de curso, o curso gravado com milhares de aulas, que, como eu disse, a pessoa não faz, tá? E aí, quando você começa a colocar aquilo ali em prática, a coisa não funciona. Por quê? Porque você não tem um acompanhamento, você não tem alguém que te direcione, você não tem alguém que tenha realmente experiência para pegar você pela mão e te levar, tá? Então, toma um pouco de cuidado com algumas dicas que você pega, às vezes pagas, às vezes até gratuitas mesmo, mas que, ao invés de te ajudar, estão te prejudicando diante do teu cliente, tá? Então, eu nem gosto de falar disso porque aí eu começo a ver que tem muita gente fazendo coisa errada, tá? E assim, fazendo coisa errada, querendo acertar, né? Tem gente que acredita que está fazendo certo, mas infelizmente não. Se você está fazendo alguma coisa hoje, tá? Se você está fazendo alguma coisa hoje no seu Instagram, no seu Facebook, no seu site, no seu e-mail, e você não está conseguindo aumentar o seu faturamento, o WhatsApp, né, pessoal? Tem gente usando o WhatsApp de uma forma totalmente incorreta, tá? Se você não mudar pequenas coisas, isso vai realmente deixar de você. Ah, Marcos, mas está dando certo, continuo lá, eu estou faturando a mesma coisa faz um ano. Ok. Tem uma frase que diz que qualquer coisa que não está crescendo está morrendo, tá? Então, se você está numa curva e você estabiliza, né, a tendência é você cair. Ou seja, o que eu trabalho com meus clientes a cada momento você tem que estar dando saltos de crescimento, que sejam pequenos, que seja 10% ao mês, que seja 5% ao mês. Mas a partir do momento que você começa a ficar instável, a tendência é você cair. Então, outro mantra, tudo que não está crescendo está morrendo, tá? Então, se você não está crescendo, fica atento aos sinais, fica atento aos seus números, pois eventualmente você pode estar numa curva descendente. Isso é muito perigoso. O terceiro segredo, né, que eu quero contar para vocês é segmentar o seu mercado, tá? Encontrar um nicho para chamar de seu, né? Aquela música lá, um homem para chamar de seu, mesmo que seja eu, né? Do Erasmo Carlos, se não me engano. Então, assim, encontra alguma coisa que você faça muito bem, que você seja muito bom tecnicamente, tá? E que você consiga utilizar toda a sua comunicação voltada para aquele mercado, tá? Eu tenho cliente de turismo também, tá? Eu tenho uma cliente que ela trabalha com segmento de turismo e ela acabou segmentando o nicho dela em turismo de luxo, tá? Então ela só vende pacotes, inclusive no exterior, ela só vende pacotes caríssimos, tá? Para a Suíça, para cruzeiros na China, antes de ter realmente a Covid e tal, tinha uns cruzeiros meio coisas exclusivas, tá? E agora ela está segmentando para trabalhar com o segmento de noivas, né? E ela, inclusive, já está criando material que ela vai começar a trabalhar assim que voltar essa parte. Eu tenho clientes que trabalham com dermatologia e a gente está focando em tratamentos de alto valor. Ao invés de fazer botox, né, que está todo mundo fazendo, trabalhar com um segmento que a pessoa pague em um tratamento que o médico vai gastar ali 1 hora, 2 horas, ela vai pagar R$ 6.000. Tem algumas consultas que ele volta, mas a gente está mudando esse perfil de paciente que paga 1.500 para um perfil de paciente que paga no mínimo R$ 6.000. Então, a segmentação peraí que eu tive um problema. Minha equipe caiu aqui. Deixa eu admitir. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar novamente. Ok. Ok. Então, quando você consegue encontrar, né, o seu nicho de segmentação, tá? Quando você consegue encontrar o seu nicho de mercado, fica muito mais fácil, porque você consegue direcionar totalmente a sua comunicação para exatamente para esse mercado. Então, você gasta menos,
a tua linguagem é mais específica, né? Então, segmentar, né, a segmentação de um público é você dividir. Vamos dizer que você atenda pacientes geriátricos, né? Com certeza, a tua comunicação para paciente geriátrico, né? Nós temos uma personal que está com a gente aí, ela atende, ela nesses tempos de Covid, ela criou um segmento que é para pacientes idosos. Com certeza, a comunicação para o paciente idoso, ela é totalmente diferente da comunicação para um paciente adolescente, né? Então, quando você segmenta, né, você pega um público que todo mundo compartilha a mesma característica, fica muito mais fácil de você comunicar, fica muito mais fácil de você investir, porque você sabe aonde você vai investir, né? Então, cada público tem a sua característica, cada segmento de público tem a sua característica. Então, é importante, né, que você saiba exatamente. Primeira coisa, para segmentar é importante saber o que você está vendendo, o que eu estou vendendo, o que eu quero vender. Às vezes não é nem o que eu estou vendendo, né? Eu já peguei alguns clientes que assim, o que você vende hoje? Eu vendo, sei lá, ortodontia, por exemplo, né? Clientes meus de ortodontia. Então isso é o que você... mas não é o que eu quero vender, tá? Eu quero vender hoje, por exemplo, harmonização facial. Eu estou trabalhando agora com harmonização, tá, ok. Então, o teu público de ortodontia é um público, né? O teu público de harmonização facial é outro público, tá? Então, qual a solução? O que você está oferecendo de solução? Você não tem que vender produto. Quando você é um ortodontista, você não vende um aparelho ortodôntico, né? Eu vejo propagandas no Instagram, no Facebook, venha colocar o seu aparelho ortodôntico. Gente, aparelho ortodôntico estavam vendendo lá na Sé, né? Não pode, lógico que não pode, mas estavam vendendo, porque é um produto. A pessoa vai lá, cola os bracketzinhos, não é isso que você tem que oferecer, né? Você tem que oferecer realmente uma solução, né? Um sorriso mais harmônico, uma oclusão mais equilibrada, né? A gente tem ortopedistas aqui, dentistas ortopedistas que oferecem, né, tratamentos ortopédicos que são altamente diferenciados e altamente eficientes. E, eventualmente, esses tratamentos eles têm que ser tratados, eles são para um público específico, segmentação, né? Só que a comunicação dele tem que ser diferente da comunicação de um público, eventualmente, de uma ortodontia mais generalizada, tá? Nós temos alguns professores aqui, inclusive, né? Então, o que periodontistas, né, por exemplo, o que você está vendendo? Você está vendendo só um tratamento periodontal ou você está vendendo uma solução, né, um benefício ali que vai tirar o seu paciente de uma condição que ele está enfrentando e que seja que vai melhorar, né, a saúde dele, a saúde bucal dele. Os fisioterapeutas, né, a gente está conversando com alguns fisioterapeutas, eles têm algumas soluções a médio prazo, que são aquelas coisas específicas, mas tem coisas a longo prazo, né? O que você está oferecendo para o teu cliente, para o teu paciente, e que seja diferente, pessoal. Não adianta você oferecer o que o cara pega no convênio. Você tem que trazer alguma coisa que seja diferente, tá? Os planos, eles canibalizaram muito, principalmente a parte da medicina e a parte da fisioterapia, né? Eu tenho um cliente de psicologia que a gente fez um trabalho que a gente conseguiu tirar ele do plano. Por quê? Ele fez uma segmentação e se diferenciou, tá? Ele começou a se diferenciar. Marcos, dá para fazer isso semana que vem? Não dá, tá? É uma coisa que demora, mas que com certeza você começa a dar os primeiros passos, tá? Eu não comecei a dar aula ontem, tá? Eu dou aula há 18 anos já. Então, para chegar aqui e dar uma aula para vocês, e para chegar aqui principalmente com um conteúdo de administração, de gestão de negócio, de vendas, olha, eu já passei por muita coisa, principalmente por situações reais para conseguir trazer esse conteúdo para você, tá? Então, pensa fora da caixinha, pensa sempre fora da caixinha. Eu falo em duas caixinhas, né? Você tem que estar na caixinha da mente do seu paciente, você tem que estar falando para o seu paciente exatamente o que ele quer ouvir, oferecendo a solução que ele quer, mas você tem que pensar diferente dos seus concorrentes. Não ofereça... Entra no Instagram do seu concorrente, hoje o Instagram é a mídia mais comentada, né, mais buscada,
ela é mais fácil, porque a pessoa está em qualquer lugar ali, mas entra no Instagram do seu concorrente e vê o que ele está fazendo. Faz diferente, muda, chama a atenção. A gente vai falar no próximo tópico sobre isso, tá? Quanto tempo ele vai usar a sua solução? Você vai vender alguma coisa que ele vai usar, por exemplo, um salão de beleza, né? A pessoa vai lá e faz a unha. Acho que é uma semana, né? As mulheres fazem unha em uma semana. Se ela faz uma escova, ou sei lá, um alisamento, 3 meses. Então, quanto tempo aquela solução realmente vai resolver o problema do seu paciente, tá? E por que seu paciente deve comprar de você e não do seu concorrente, tá? O que você está oferecendo de diferente, tá? O que o seu produto... E pensa numa coisa, às vezes você está oferecendo um tratamento que é exatamente igual ao do seu concorrente, tá? Então você tem que trazer mais benefícios, tem que agregar benefícios. E quando eu falo de agregar benefícios, é agregar benefícios e aumentar o seu preço. Porque quando você trabalha com valor, você consegue trazer para o teu paciente, mostrar que ele está realmente recebendo mais benefícios, você consegue aumentar o preço sem que o paciente se sinta lesado. Ah, não, mas eu vi ali. Se você começar a trabalhar com preço, tá? Esquece, você nunca vai ter realmente pacientes que deem valor ao seu tratamento. Então, para definir, né, uma solução simples aí para quem quer definir o seu perfil de paciente ideal, você pode definir idade, você tem que saber para quem que você quer vender, para que idade, ortodontia, adolescentes e pós-adolescência, quais escolaridades desse público, como você vai falar com ele, qual o nível de estudo dele, qual é a faixa de renda, quais os locais que você vai encontrar esse público. Eu tenho um cliente que ele trabalha com lentes de contato na Faria Lima. O nosso público é muito claro para a gente segmentou esse público em empresários e pessoas que trabalham na região da Faria Lima, com faixa de renda entre 5 e 15 mil, tá? A gente está pegando a parte de funcionários, não está pegando nem empresários ainda, mas nessa faixa, os locais, a gente segmentou naquela região ali. Profissão, normalmente são pessoas que trabalham em bancos, financeiras, pessoas de TI. Estado civil, normalmente casados, com um filho. A idade, na faixa de 29 a 35 anos, tá? Quantos filhos tem, como vai, às vezes você tem que saber como que esse teu público vai trabalhar, se ele vai de ônibus, se ele vai de carro, tá? Isso é muito importante. Em cidades do interior, por exemplo, Juazeiro do Norte, Moniza, você pode trabalhar com, por exemplo, rádios, né? Cidades do interior, as rádios, elas têm um alcance muito positivo, diferente de cidades muito grandes, onde isso acaba se perdendo, tá? Mas isso é assunto para um outro treinamento. Então, com todas essas informações anteriores em mãos, né, com todos esses dados do seu paciente, você vai definir o perfil do seu público ideal, do seu paciente ideal. Logo, vai ficar mais fácil saber onde você vai encontrar esse paciente, logo vai ficar mais fácil saber como atrair esse paciente, logo vai ficar mais fácil fazer anúncios que chamem a atenção desse paciente. Por exemplo, não adianta você fazer um anúncio hoje usando, sei lá, o TikTok para um paciente da terceira idade. Isso não vai efetivamente funcionar. Ah, mas Marcos, eu fiz e deu certo para um paciente. Dá? Lógico, nada é perpétuo, né? Tudo você consegue alguma brecha, mas a forma de comunicação com o teu público-alvo, com certeza, ela tem que ser adequada. Você vai se comunicar como com ele, né? Pelo rádio, pela televisão. Eu tenho um cliente de Fortaleza que ele tem uma super atuação na televisão. E ele traz pacientes para eles que pagam tratamento de 30 mil reais e ele capta num programa de televisão. Então, assim, você tem que descobrir qual o teu perfil de paciente, tá? Primeiro. Então, o perfil do seu paciente ideal é você fechando esse perfil e fechando o segmento que você vai atender, com certeza vai ficar muito mais fácil se comunicar com ele. Então, como descobrir esse perfil? Se você já tem um consultório, tá? Se você tem um consultório, facinho, vai lá no teu arquivo e aí você faz um levantamento das tuas fichas e você vai conseguir descobrir, né, o perfil do teu cliente, de onde ele vem, qual bairro que ele atende. Nós fizemos um levantamento para um paciente daqui da Zona Norte de São Paulo, um cliente. Nós pegamos o endereço de cada, assim, dos melhores clientes, né, dos 100 melhores clientes, nós mapeamos ele dentro do Google Maps.
nós descobrimos exatamente a região específica onde os melhores pacientes desse meu cliente, que é um profissional de saúde, aonde que esses pacientes estavam. E como a gente estava querendo segmentar pela faixa de renda, nós simplesmente começamos a anunciar naquela região e deu super certo. Isso é muito simples. Para você que já tem um consultório, isso é muito simples. Agora, se você não tem, Marcos, eu tenho um consultório, montei agora, eu estou começando a atender agora, você precisa definir isso de acordo com os seus objetivos, tá? Então, você segmentou, quem que você quer atender? Você começa a fazer uma pesquisa, aí você pode usar dados do IBGE, você pode usar até dados aí da tua região para você definir. Algumas agências de marketing têm estruturas de geomarketing que pode ajudar, mas isso é caro, tá? Isso é caro. Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente trabalha na mentoria, que a gente trabalha na consultoria, que ajudam esses pacientes, esses clientes nossos, na verdade, a melhorar essa segmentação e melhorar essa comunicação com o seu público-alvo, tá? Marcos, então, pensando aqui, estou aqui pensando cá com meus botões. Depois que eu descobri o meu perfil, né, o perfil do meu paciente ideal, eu começo a atender só esse tipo de paciente. Mas e os outros? Não, tá? Na verdade, por exemplo, quando você vê uma propaganda, sei lá, da Louis Vuitton, uma bolsa de marca, alguma coisa assim. Essa propaganda é direcionada para mulheres, uma faixa de renda tal. Mas eu sou homem, eu quero dar uma bolsa para minha mulher, eu não vou comprar? Eu vou comprar, tá? Então, assim, quando você segmenta, facilita para você melhorar a tua comunicação. Você vai saber como se comunicar, você vai saber onde se comunicar com esse público. E quando você segmenta também, por exemplo, eu tenho colegas que eu atendi que eles são excelentes protesistas e trabalham muito bem com lâminas, com laminados, com lente de contato, né? Clareamento dental. Chega um paciente lá de implante, ele atende, tá? Chega um paciente de pediatria, eu não atenderia, mas ele atende, tá? Então, assim, você tem que ver o que chegar no seu consultório. Lógico que quando você começar a direcionar melhor a sua comunicação, tá? Quando você direcionar melhor a sua comunicação, a tendência é que você comece a trabalhar na regra 80-20, tá? 80% dos seus pacientes vão ser os pacientes que você quer atender, que é o paciente mais lucrativo, que é o paciente que vai pagar mais pelo seu tratamento, né? Diferente você vender uma lente de contato e você vender uma restauração, né? Quem sabe o que eu estou falando, como se você já foi num dentista e pediu para fazer uma lente de contato, a gente trabalha com valores entre 2 e 3 mil reais por dente. Uma restauração você paga 600, tá? Então, numa boca de 6 elementos aí, você chega a gastar 15 mil reais ou até mais, 18 mil reais numa boca que você coloca 6 lentes de contato, enquanto uma restauração, 2 restaurações, vai gastar 1.200. Então, existe uma segmentação que é muito forte, tá? Que se você conseguir descobrir o seu nicho, se você conseguir descobrir onde exatamente você quer atuar, né? E investir realmente nisso, você vai conseguir trazer os melhores pacientes. Então, com esse segredo, a gente já pode passar para o próximo, ou seja, você já segmentou, você já sabe para quem que você vai vender, tá? Então, o nosso próximo segredo é o funil de vendas, tá? Eu não sei se você já ouviu falar do funil de vendas, né? Mas assim, se você quer atrair o paciente certo, tá, para o seu negócio, você tem que entender o básico do funil de vendas, tá? Funil de vendas, a gente fala aqui, a gente faz esse desenho aqui, ele basicamente funciona com essa fórmula AIDA, tá? Essa fórmula AIDA tem muita gente vendendo aí como algo novo, né? Super moderno. 1900 e pouco, 1890 inventaram essa fórmula AIDA e é o que funciona até hoje, não dá para reinventar a roda, tá? Você tem que, quando você quer atrair um paciente, atrair um público para qualquer coisa, você tem que chamar a atenção, tá? O primeiro passo é chamar a atenção. Você tem que despertar o interesse, depois você tem que despertar o desejo dessa pessoa por alguma coisa e chamar essa pessoa para ação. Eu vejo alguns colegas anunciando, alguns médicos, dentistas,
psicólogos, fazendo algum tipo de postagem no Facebook, no Instagram principalmente, que eles pecam em várias partes desse funil de vendas aqui, tá? Ou eles estão chamando a atenção de um público errado, ou eles estão despertando interesse para alguma coisa que eles não estão vendendo, ou eles despertam o desejo de alguma coisa, eles não conseguem entregar aquilo ali e eles acabam não fazendo nenhum tipo de chamada para ação. Se você não chama para ação, você não vai ter uma finalização disso. Por exemplo, a gente está sem shoppings, né? Os shoppings estão começando a reabrir agora com a Covid, mas imagina que você está num corredor de um shopping, tá? Então você está ali, e aí de repente você olha para uma loja. Aquela loja, você está eventualmente procurando um sapato, por exemplo, nós homens, né? Estão procurando um sapato. Quando você vê uma sapataria, né? Você olha e aquilo te chamou a atenção, tá? Então, o primeiro passo para você captar o paciente é você chamar a atenção do paciente, mas cuidado com a forma como você está chamando a atenção desse paciente, porque eventualmente você pode estar chamando a atenção desse paciente de forma equivocada. Vamos dizer que eu seja um homem que estou procurando um sapato para uma festa, por exemplo, né, para um evento, uma aula que eu vou dar, e eu passo na frente de uma loja de rua. Vamos dizer, não vamos falar isso em shopping, que shopping normalmente não acontece isso. E aí tem aquele vendedor que fala, vem aqui ver, vem aqui, vem ver. Ele me chama a atenção, ele me despertou a minha atenção. Ele fala, nossa, deixa eu ver o que é isso. Eu estou procurando um sapato, né? Só que esse cara que está me chamando, ele despertou minha atenção, só que é uma loja de sapatos femininos. Ou seja, ele gastou o tempo dele, ele gastou a voz dele ali, né, o recurso dele, para captar alguém, para atrair alguém, chamar a atenção de alguém que não é o público dele, tá? Então, está acontecendo isso muito, tá? Se você tem um número até... por exemplo, meu Instagram, ele não tem um número grande. Eu não estou buscando audiência, pessoal, não estou buscando curtidas. Eu quero direct, eu quero pessoas que me mandem mensagem e que fechem os meus cursos, que fechem os meus... por exemplo, nesse curso que vocês estão participando, teve um monte de gente fora da área de saúde que eu não anunciei, eu não fiz publicidade, e as pessoas, eu posso participar? Não pode, tá? Porque esse público é direcionado para profissionais de saúde, que é o meu público-alvo, são vocês, dentistas, médicos, fono, psicólogos, personal trainer, nutricionistas, a gente tem enfermeiros, a gente tem uma série, farmacêuticos, a gente tem uma série de públicos, de perfis, mas é todo mundo no mesmo perfil, ou seja, eu estou falando com as pessoas que eu quero, que eu tenho alguma coisa para oferecer para eles, tá? E o grande erro, né, na comunicação, muita gente começou a falar um pouco sobre neuromarketing, né? Eu tenho um livro aqui de neuromarketing, tá? Venda à mente, não ao cliente, né? Então, eu tenho uma biblioteca vastíssima aqui com livros de neuromarketing. A gente tem vários artigos publicados sobre neuromarketing em sites e a gente trabalha bastante com isso. Só que as pessoas estão se equivocando, tá? Quando elas estão invertendo a ordem do funil dentro da mente das pessoas, tá? Nós temos 3 cérebros, né? Nós temos o cérebro reptiliano, que ele é o responsável pelo instinto. Nós temos o cérebro límbico, que ele é o responsável pelas emoções. E nós temos o neocórtex, tá? Então, normalmente os anúncios e mesmo a divulgação dos profissionais dentro, em vários segmentos eu tenho observado isso, como estudioso eu acabo vendo, as pessoas estão querendo, num primeiro momento, chamar atenção por meio de emoção. E você não chama atenção por meio de emoção. Você chama atenção por meio do cérebro reptiliano. Imagina que você está num shopping, tá? Por exemplo, e você está andando e alguém começa a gritar. Qual é a tua reação? Você olha, instintivamente você olha. Por quê? Porque o teu cérebro reptiliano, tá? É exatamente o cérebro que vai te dar aquele instinto de correr ou lutar, tá? Se alguém começa a gritar, você nem sabe por que você olha. Se você está num restaurante, por exemplo, imagina uma situação que você está num restaurante e todo mundo levanta.
num determinado momento, algum sinal, todo mundo levanta. Aquilo chama a tua atenção. Você pode até não levantar, ou eventualmente as pessoas acabam até levantando, tá? Por quê? Você acaba seguindo, é o nosso instinto de manada também. A gente acaba seguindo o que todo mundo está fazendo, tá? Isso não é prova social, isso é instinto, tá? Se todo mundo levantou, eu vou levantar também, tá? O problema é que as pessoas estão fazendo divulgações, estão chamando a atenção de uma forma equivocada, no meu entender, como estudioso de marketing, tá? E principalmente de neuromarketing, e as pessoas estão despertando interesses que não são tão interessantes para o seu negócio. Talvez seja bonitinho para alguém. Equipe, tira aí essa possibilidade da pessoa desenhar na tela, por favor. Então, o cérebro límbico, né? A primeira coisa que você tem que fazer em um anúncio é chamar a atenção, e a atenção você chama pelo cérebro reptiliano, tá? Instinto. O límbico, a emoção, você vai despertar a emoção da pessoa, e quem vai comprar, na verdade, não é emoção. Você não pode vender pela emoção, você tem que vender pela razão, tá? A razão, ela vai finalizar esse processo, ela vai finalizar o processo e aí você fecha. Mas aprenda isso, você chama a atenção pelo cérebro reptiliano, por alguma coisa que desperte o interesse da pessoa, tá? Depois você, pelo límbico, você desperta o interesse e cria o desejo, e o neocórtex, né, a razão é que vai aceitar o call to action que você vai fazer aí, no caso, a chamada para ação, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes disso daqui, porque é algo que a gente está trabalhando muito, mas é algo muito profundo, tá? Qualquer anúncio que você fizer, se você pegar só isso daqui, tá? E usar em qualquer tipo de publicidade que você fizer, tá? Você já vai ter um resultado diferente. A gente tem feito alguns testes e isso tem chamado, tem trazido mais resultado. Pessoal, quando a gente fala de resultado, eu não estou falando de clique. Eu não estou falando clique, curtida, né? Eu falo aos meus clientes. A primeira coisa que eu falo aos meus clientes de mentoria, principalmente de vendas: curtida não paga boleto, curtida não paga conta fixa, tá? Então, não fiquem atrás de curtidas. Você tem que mudar a sua comunicação, mudar o seu conteúdo para atrair pacientes que te gerem resultado, tá? No começo o resultado não é tão bom, mas você começa a afinar. Na mentoria, a gente acaba afinando com os clientes como fazer essa comunicação de forma assertiva para trazer pacientes que ofereçam mais lucro para o seu consultório. Teve algumas pessoas que falaram: poxa, mas eu sou profissional de saúde, eu tenho que visar o lucro. Sim, você tem que visar o lucro, tá? Você investiu no seu negócio, você investiu, que você não tenha negócio, mas você investiu na sua carreira, você investiu na sua faculdade, você investiu anos da sua vida. Se você não for uma ONG, se você não for uma instituição de caridade, você tem que visar o lucro, tá? Entra lá no teu mindset. Se você está com esse problema, fala comigo, tá? A gente tem que mudar o teu mindset, porque lucro não é pecado, tá? Lucro é algo que você ganha porque você está trabalhando, porque você está oferecendo algo, uma contrapartida para a sociedade. Então, nós, como profissionais de saúde, sim, temos que ganhar dinheiro, nós temos que trazer uma condição boa para a nossa família, tá? Então, eu no começo eu tinha esses delírios aí também, e aí eu acabei mudando o meu mindset, tá? Eu mudei o meu mindset mais ou menos com 2, 3 anos de formado, quando eu entrei na especialização, e isso mudou muito a minha vida. Eu nem sabia que era mindset naquela época, tá? Mas eu vejo que foi uma mudança de mindset. Então, todo anúncio que você fizer, ele tem que ter algo que a pessoa se sinta no centro do anúncio. Ele tem que se sentir importante. O ser humano quer se sentir importante. Você tem que dar algum contraste, ou isso, tá? Se possível, o teu anúncio tem que ser algo tangível, o seu produto, você tem que oferecer um teste, né, para o seu produto ali. Eu sempre falo nos meus clientes, por exemplo, de odontologia, pede para o paciente segurar o modelo, pede para o paciente segurar macromodelos, o pessoal de fisioterapia também,
pega alguma coisa na mão, quando a pessoa pega alguma coisa tangível, tá? Ela começa a mudar o sentido, não só no visual, no auditivo. Quando ela pega no sinestésico, tá? Isso é PNL, isso muda, tá? Muda a percepção e você começa a tangibilizar o seu serviço. Você tem que oferecer alguma coisa que tenha começo e fim, tá? Um tratamento interminável de ortodontia de 80 meses, a pessoa não vai querer, não vai aceitar, tá? Mostre estímulos visuais. A pessoa tem que ver alguma coisa que abra a mente dela para aquele tratamento, aquele plano de tratamento que você está oferecendo. E tem que ter um pouco de emocional, né? Você vê aquelas propagandas do Corega, por exemplo, na televisão, ele está falando de... Ele não está falando da pessoa fixar uma prótese, uma dentadura, ele está falando de a pessoa sair com os amigos, de as pessoas conseguirem mastigar uma carne numa churrascaria sem passar vergonha. Entrou no emocional, tá? Quando você entra no emocional, você consegue realmente captar a atenção. Então, são esses 6 estímulos aí. Então, basicamente, no funil AIDA, você vai chamar a atenção usando um estímulo de sobrevivência, tá? No interesse, né, do I, a gente vai trazer algo da realidade do paciente. Então, pegar aquilo ali, contextualizar o que aquilo ali vai melhorar, né, na vida dele, contextualizar na vida do paciente. Vai despertar o desejo dentro do que ele quer, né, que ele quer melhorar, o que ele quer. Aí é o límbico também, emoção. Você vai misturar. Por exemplo, no caso da Corega, do Corega lá do anúncio da Corega, você vai ter mais, não vai passar vergonha, você vai estar com seus amigos, você pode comer uma carne, é típico esse anúncio, pessoal. Comece a prestar atenção nos anúncios, eu tenho visto muito anúncio americano, os anúncios americanos eles são fantásticos para usar neuromarketing, tá? A gente está acompanhando algumas agências americanas feito alguns cursos nos Estados Unidos, né, online, agora com essa pandemia, e assim, tem trazido realmente insights muito poderosos para a gente, tá? E o final, o ação, né? Chamar esse paciente para fazer alguma coisa, tomar uma decisão, tomar uma ação, assinar o cheque ali, fechar aquele tratamento com o maior valor, é o gatilho da razão. É a razão que vai fazer. Ele vai falar, nossa, realmente isso vai melhorar a minha vida, isso chamou minha atenção, agora eu vou querer isso para minha vida. E é a razão que vai coroar tudo isso, tá? Então, cuidado para vocês não inverterem esse funil dentro do consultório de vocês. Quinto e último segredo, né? A gente está chegando no fim aqui, e uma das coisas que eu tenho batido muito nas minhas mentorias, tá? O processo, basicamente, que eu uso na mentoria é a estratégia correta, tá? Na mentoria a gente trabalha com mindset, a gente trabalha com posicionamento, a gente vai trabalhar também com essa segmentação, ou seja, vender para a pessoa certa, né? Mas como que juntar tudo isso dentro de uma estratégia que vai trazer o paciente mais lucrativo? Eu sempre digo que os consultórios e clínicas de sucesso, eles são baseados num tripé, tá? Pessoas, nossa equipe, tá? Que vocês estão vendo aqui no canto inferior direito, os produtos que a gente está oferecendo, uma massagem, um clareamento, uma lipoaspiração, né, para os médicos aí, e isso tudo tem que estar muito bem organizado em processos, tá? Uma das primeiras coisas que a gente faz isso já na consultoria é criar processos, tá? A gente tem um programa de consultoria que a gente chega no consultório, a gente destrincha tudo o que está acontecendo e faz os processos acontecerem, tá? Então, toda empresa de sucesso, ela tem o consultório de sucesso, o consultório que a gente pega que não tem algum desses itens, tá? Ele tende a não ter o sucesso que poderia ter. Eu já peguei consultoria que o consultor anterior mandou a equipe toda embora, porque isso, porque aquilo, e aí eu fui lá e recontratei a equipe toda. Tá? Eu sou meio radical, assim, eu acredito nas pessoas, a gente tem que treinar e não mandar embora. Né? Então, se você tem... Eu tive clínica, eu tive funcionário meu que ficou 19 anos comigo, só saiu porque aposentou. Tá? Então, você tem que acreditar nas pessoas, você tem que investir nas pessoas, você tem que treinar essas pessoas. Você tem que ter produtos direcionados lá para o teu público, para o teu segmento, bem específicos, produtos de alto valor. Tá? Não adianta ter só produtinho que você vende ali por R$500. Você tem que ter um high ticket. Se você não tiver o high ticket, você acaba
é, é, você acaba não conseguindo monetizar o teu consultório. Lógico que você tem que ter um produto que seja para um público de menor poder aquisitivo, mas nas minhas consultorias, mentorias, a gente tem trabalhado com high ticket, tá? A gente tem trazido maior valor para o consultório. E aí as pessoas falam, mas se eu colocar um produto aqui, a pessoa normalmente vende produtos lá de R$500, R$600, sei lá, pequenos valores, né? 100, 200. Mas se eu colocar um valor de R$5.000 aqui nesse determinado serviço, eu não vou vender. E aí eu falo, vai lá, vamos fazer um teste? Coloca lá. E aí depois o meu cliente, uma semana, na mentoria, a gente tem um acompanhamento semanal ou quinzenal, e a gente fala sempre por WhatsApp, e aí é engraçado que eles depois ligam para mim e falam, não é que deu certo? Eu coloquei e acabou vendendo? Se você não está oferecendo, você não vai vender. Aprende isso, tá? Se você aprender isso de todo esse treinamento, você já saiu ganhando, tá? Pega o teu produto bem caro e começa a oferecer ele. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que vai comprar o teu produto mais caro. Porque a nossa tendência como profissionais de saúde é ter medo de vender, né? Eu não sou vendedor. Para com essa história de não sou vendedor. Se você não é, a gente vai transformar você num vendedor, tá bom? Então, basicamente é isso. O tripé de um consultório de sucesso é pessoas, produtos e serviços, né? Produtos, serviços e processos, tá? Dentro disso daqui, pessoal, tá o ambiente, tá o treinamento, tá o high ticket, tá a tua gama de produtos. Olha, tem um monte de coisas que a gente trabalha que com certeza traz resultado, tá? Marcos, mas isso demora. Gente, se demora, vamos começar hoje. Tá? Por isso que eu falei, não é para começar segunda-feira, é para começar hoje. Pega teu computador, sentado lá, ao invés de ver Netflix, começa a investir no seu negócio, tá? Isso é que vai trazer resultado. E aí, a gente vai falar dos 7 maiores vilões, né, que você pode estar afastando pacientes lucrativos. Primeiro, ter um mindset fixo. A gente já falou lá no primeiro segredo, tá? Não possuir um posicionamento bem definido. Ou seja, você vende para todo mundo, você acha que você atende todo mundo. Quem atende todo mundo não atende ninguém especificamente, não atende bem, tá? Isso é uma das coisas que eu trabalho muito na mentoria. Não segmentar o seu público e não conhecer bem o perfil do seu paciente ideal. Marcos, eu vendo para todo mundo. Se você vende, mesma coisa, segmentação. Se você não tem um posicionamento claro, qualquer um que chega... Lógico, gente, que qualquer um que chegar no seu consultório, você vai atender. Claro que vai, né? Só que você precisa atrair o melhor paciente para você. Por isso que quando a gente fala nesse paciente mais lucrativo, e algumas pessoas até falaram, nossa, mas tem que pensar em lucro, tá? Mas tem que pensar em lucro. Para de mimimi, você tem que pensar em lucro. Você é um profissional, você investiu em você e você tem que pensar em lucro, tá? Você não está fazendo nada errado, você está vendendo um produto de qualidade. Primeira coisa, você tem que ter qualidade, tá? Não é vender qualquer coisa também. Você tem que ter ética, tem que ter qualidade, mas você pode sim, porque você investiu em você, você pode sim cobrar mais caro, tá? Errar na sua estratégia de funil, tá? Ou nem saber o que é isso, tá? Então, se você está errando na atração do seu paciente, na captação do seu paciente, o seu funil pode estar errado, tá? Não usar os gatilhos mentais certos na hora certa. Você está usando gatilho. Marcos, eu faço uns vídeos e não dá certo. Ou estou atraindo o pessoal errado, né? Quantas vezes você já recebeu direct lá no seu Instagram, ou e-mail mesmo, por causa do teu site? Dá uma analisada no teu site, vê o que você está falando lá. Se você não tem um site, a gente pode conversar, porque site também é uma estratégia. Marcos, mas agora é só Instagram. Não é. A gente tem que trabalhar com e-mail, com Instagram, com Facebook, com AdWords, com carta. Meus pacientes, eu trabalho com tudo, meus clientes, né? E a gente tem muito resultado, gente. Se você trabalha com terceira idade, se você mandar um cartão de Natal, um cartão de aniversário pelo correio, aquela pessoa vai ficar apaixonada por você. Então, para de pensar que só Instagram, ou só Facebook, ou só mídia social funciona. Não é assim que funciona, tá? E você está usando uma estratégia errada com seus funcionários, nos seus processos, no seu... e está tirando para todo lado, né? Você vai lá no Instagram e faz uma coisa, depois você cria um canal no YouTube, aí você vai no Telegram, inclusive eu estou cancelando meu canal do Telegram. É uma coisa que não agrega, sabe? Você começa a perder o foco, você começa a fazer muita coisa para todo lado
E aí você acaba perdendo foco. Quando você perde o foco, você acaba não tendo resultado, tá? E aí você não sabe porque os seus resultados, né, tão pífios, né? Não estão realmente como você gostaria. E aí a maioria dos meus clientes, quando chegam, né, a gente faz uma reunião prévia, faz um questionário para saber onde, em que momento de vida os clientes, principalmente clientes de mentoria, de vendas, estão. E aí eles me perguntam como atrair pacientes mais lucrativos e principalmente como sair desse ciclo do hamster que a gente falou lá no começo desse treinamento. Como fazer isso, né? Nesse treinamento, eu te passei os passos iniciais, tá? Se você colocar, sinceramente, se você colocar esses 5 passos, esses 5 segredos, se você fez anotações, se você colocar isso em prática, com certeza, eu queria que você, no próximo, daqui a um mês, você me mandasse um direct e fala, Marcos, eu coloquei aquilo que você falou lá e realmente já dá resultado. Tá? Dá resultado. Isso, olha, não tenha dúvida, dá resultado. Tá? A gente tem aplicado esse treinamento, a base desse treinamento, em vários lugares aí do Brasil, né? Como eu mostrei para vocês lá no começo. Nossa última consultoria foi lá em Fortaleza, para a Clínica Sim, que tem um super público lá. Eles têm 17 clínicas, já estão em Fortaleza, Recife, e Belém, tá? Tem uma equipe super top. Não sei se tem algum dentista aí da Sim. Manda um abraço para todo mundo lá, né? O pessoal da Vale Odontologia também, que a gente começou com esses treinamentos de vendas e eles hoje estão franqueando, tá? Se você conhece a Vale Odontologia, quando a gente começou o treinamento, eles não tinham franquias, agora estão franqueando. O pessoal da nossa clínica de Governador Valadares também. Todos esses clientes aí, né, são escolas e são consultórios e são clínicas, a Clínica da Mulher lá em Salvador, se alguém for de Salvador conhece, tem 2 unidades, atende só mulheres na área de ginecologia e toda a área de mulher, né? Então a gente tem feito esses treinamentos aí. Antes da Covid a gente fazia o treinamento presencial, agora a gente está fazendo treinamentos online, tá? Então a gente tem uma gama de treinamentos online aí. Eu trouxe alguns prints aí, eu preservei as pessoas, a gente está fazendo algumas mentorias, tá? Eu tenho criado grupos de mentoria online com profissionais de saúde e esses profissionais de saúde a gente tem trabalhado tanto em grupo, tá, como individual. A gente tem feito essas ações, tudo isso que a gente falou com vocês aqui nesse treinamento, a gente tem feito mais especificamente. O treinamento em grupo, ele funciona com 3 reuniões, tá? São 3 reuniões durante um mês, 3 semanas seguidas, e cerca de 1 hora, 1 hora e meia, um grupo de no máximo 5 pessoas, tá? O treinamento individual, ele já demora 60 dias, tá? E ele é feito individualmente, one-to-one. Qual é a diferença, né? As pessoas têm me ligado e têm perguntado, Marco, qual a diferença? A diferença é que no treinamento individual, eu me aprofundo mais no teu negócio, tá? Então, se você já tem um negócio mais maduro, você quer uma atenção especial, você quer um contato mais direto comigo, na mentoria individual, a gente tem essa possibilidade. Ou seja, você vai passar 2 horas e eu vou destrinchar o teu negócio com você, especificamente com você, individualizado. Já na mentoria em grupo, nós vamos pegar totalmente os negócios que estão ali. Dentro daquele segmento, a gente faz uma análise prévia por meio de um questionário que você vai responder e, a partir daí, você trabalha em grupo ali, trazendo esses conceitos, tá? Bom, então é isso. Para você que chegou aqui até o final desse treinamento, eu agradeço a sua presença, agradeço a sua participação, tá? A gente vai estar encerrando. Eu vou deixar o PDF, um link para o PDF que eu prometi lá no começo da aula, aqui abaixo desse vídeo, tá? Ou em alguma área, aqui na área de membros que você está participando, tá? Se você quiser dar mais um passo, dar o próximo passo, a gente está disponibilizando algumas vagas para a nossa mentoria de vendas individual para profissionais de saúde. Então, clica no link abaixo,
fala com vai lá na página de vendas. Se você tiver alguma dúvida, entra no meu perfil do Instagram ou manda um e-mail para contato@odontomarketing.com.br. Fala diretamente comigo e a gente conversa, eu posso te esclarecer. Mas basicamente essa mentoria ela vai trabalhar com 4 reuniões individuais, tá? De 1 a 2 horas. Cada reunião vai ser realizada a cada 15 dias e nessas reuniões nós vamos destrinchar totalmente as dificuldades que você está tendo no seu consultório em relação a vendas, tá? E a gente vai trabalhar com captação, funil de vendas que eu falei. Eu espero você, então, do outro lado, né, nesse treinamento. Essa mentoria não vai ser gravada, ela vai ser uma mentoria exatamente individual e direto com você, tá bom? A gente vai fazer 4 reuniões presenciais, tá? Marcadas, com hora marcada, e você vai poder participar e a gente vai poder discutir os assuntos pertinentes da sua empresa, do seu consultório, tá bom? Vão ser 8 semanas que realmente vão fazer a diferença no seu consultório. Forte abraço e eu espero você no meu próximo treinamento. Muito obrigado.